Olá, uma ótima tarde a você. Começamos agora mais uma edição do Agricultura BR nesta quarta-feira ao vivo para todo o Brasil. E nesta edição vou falar sobre temas importantes porque nós vamos trazer aqui as expectativas dos operadores de mercado norte-americano para o relatório de oferta e demanda do Departamento de Agricultura norte-americano nesta próxima sexta-feira. Já vou adiantar aqui alguns dados importantes. A estimativa média é que se tenha uma queda em relação à expectativa de produção de soja no Brasil, uma queda um pouco mais forte, de cerca de 2 milhões de toneladas, e deve reduzir também para a Argentina, deve trazer ali uma ligeira diferença. Temos também na edição de hoje um estudo inédito feito pela equipe do Agricultura BR em relação à evolução dos valores do milho. Desde outubro do ano passado, nós dizíamos que o preço do milho tinha uma tendência à alta no ano de 2019. Nós tivemos até alguns momentos no qual o milho balançou de preço, teve uma trava, teve teto, mas acabou vindo em alta. Você vai ver como é que estão os preços nos municípios do estado do Mato Grosso e também do Paraná, os dois maiores estados produtores de milho do Brasil. Vamos falar também dessa paralisação por conta do fator climático e da lama na BR-163, mais uma vez ali na subida das carretas para os portos do Arco Norte. E já que estou falando a respeito dessa questão, que é a logística, hoje nós vamos falar também a respeito da tabela de frete. Vamos falar agora, na verdade. Por quê? De acordo com a Exalc-Log, os valores identificados hoje na prática no Brasil estão inferiores ao valor da tabela proposta. Portanto, essa tabela não está servindo muito não. É o que eu vou conversar agora com o Walter Pulga Júnior. Pulga, os dados já apontam para uma negociação entre os profissionais e também quem contrata abaixo do valor de tabela. Qual que é o significado disso hoje para o mercado? Pulga, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Bom, quando falamos de frete, a economia, né, ela sempre trabalha com oferta e demanda, e o que ocorre é que há sempre um ajuste do mercado aos valores que são praticados, independente de tabelamento. Críticas ao tabelamento foram feitas desde quando o governo, no ano passado, insistiu em tabelar o frete rodoviário. O resultado é o seguinte: que os preços praticados hoje estão inferiores à tabela da Agência Nacional de Transportes Terrestres. Bom, o transporte de soja nas principais regiões que produzem soja no país chegou ao pico agora em fevereiro, né? E os preços do frete também subiram. Mas o curioso, e você falava isso agora, é que os preços praticados com frete no mês passado ficaram abaixo dos preços praticados em fevereiro de 2018. Em janeiro houve até uma correção, mas também abaixo. O motivo é a antecipação da safra, né, 2018-2019, que criou uma demanda em janeiro, um mês que normalmente não temos uma grande movimentação por grãos, né? Bom, por outro lado, a demanda diminuiu em fevereiro, então os preços cederam novamente. Agora, a exceção foi o estado do Paraná, onde os valores dos fretes rodoviários subiram porque a colheita está ocorrendo no chamado período tradicional. Bom, nas rotas mais longas, a Exalc-Log, que é um grupo de pesquisa lá da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, né? Pesquisa e extensão em logística, né? Na Escola Superior de Luiz de Queiroz, já constatou que há uma diminuição nos coeficientes reais por quilômetro, porque o transportador dá desconto para levar o produto em locais mais distantes. Aliás, uma prática muito conhecida, né? Que a tabela da NTT para fretes não considerou. Para se ter uma ideia, do Mato Grosso para o Paraná, de Sorriso, lá no Mato Grosso, região muito conhecida, grande produtora de soja, né? Até o Porto de Paranaguá, por exemplo, o preço do frete praticado nas duas primeiras semanas de fevereiro era em média R$ 304,50 tonelada por quilômetro. Queda de 3,48%, considerando aí os R$ 315,47 ofertados um ano antes. Então caiu de 315,47 para 304,50. Em janeiro, o preço médio era inferior a R$ 268 por tonelada. Apesar de mais barato comparativamente a fevereiro, trata-se de um aumento de 6,45% comparado aí com janeiro do ano passado. Agora, na tabela da NTT, veja, o preço mínimo que deveria ser praticado era de R$ 404,76, quase R$ 405.
Mesmo com algum aumento, o preço praticado não chega a R$ 268. Bom, os caminhoneiros reclamam que esses R$ 404, quase R$ 405, na verdade é um sonho que pensaram em receber no passado quando a NTT fez a tabela. Agora, não ocorre isso só em distâncias tão longas, não. Viu? No Paraná, por exemplo, onde a colheita ainda não chegou à metade, os preços ficaram mais altos em fevereiro quando comparado com janeiro. Fevereiro passado com janeiro deste ano também. E também na comparação anual. Segundo pesquisadores da Exalc Log, o calendário de exportação é que direciona esses valores. E a oferta de grãos foi maior agora, lógico, há mais demanda por transporte. Agora, de Cascavel, no Paraná, veja, o frete nas 2 primeiras semanas de fevereiro estava em menos de R$ 99 por tonelada, frente a R$ 93,41 em janeiro. Então subiu em fevereiro, a demanda foi maior, um aumento de 5,64%. Bom, subiu o frete em fevereiro, mas na tabela da NTT, o valor mínimo cobrado seria superior a R$ 130, ou seja, o mercado trabalha, mesmo com alta, a R$ 92,68, quando a tabela da NTT previa aí R$ 130,48 por tonelada. Isso de Cascavel a Paranaguá, lá no Paraná. Veja, diante dessa diferença, Fabiano, a Exalc Log foi contratada, um contrato de duração de 2 anos, pela ANTT para apurar os fretes, o preço do frete, os preços de fretes praticados em todo o país. Desse modo, a ANTT passaria a ter uma tabela mais adequada à realidade e isso faria com que nós teríamos aí uma tabela, vamos dizer, condizente, se é que vai permanecer essa tabela por muito tempo, condizente com o que opera o mercado. O fato é que a antecipação da colheita reduziu o preço do frete em fevereiro, mesmo com algum aumento em algumas regiões entre janeiro e fevereiro no custo do frete. Resumindo, o mercado fala mais alto e não adianta tabelamento. Nós já tivemos isso no passado, na época do regime militar, e não funcionou. Continua não funcionando agora, não funciona aqui e não funciona em quase todos os países do mundo, onde há uma liberdade de mercado. Portanto, o mercado se ajusta a valores inferiores à tabela da NTT, que agora deve ser corrigida pelos pesquisadores da Exalc com essa contratação que a NTT fez e que vale para os próximos 2 anos. É com você, Fabiano. Tá certo, Walter Pulga Júnior, obrigado pela participação. Daqui a pouco a gente volta a falar aqui na Agricultura BR. Por aqui o assunto continua sendo fator logística. Bom, você já sabe, BR-163, mais uma vez, entre os estados do Pará e Mato Grosso, tem paralisações. O que acontece? O fator de chuvas e também a lama que causou trouxe congestionamento. E boa parte desse congestionamento, ele ocorre por conta dos fatores ligados à organização, tanto do DENIT quanto da Polícia Rodoviária Federal. O tráfego de carretas vem sendo fechado já há pelo menos 7 dias, teve uma afluência maior agora nos últimos 2 dias, mas nada que mude o conceito do que está acontecendo por lá. Havia uma distância bastante considerável, já chegou a ter 8 quilômetros de fila esse congestionamento, de acordo com as informações que chegam do próprio DENIT e da Polícia Rodoviária Federal. Os bloqueios aconteceram nos municípios de Santa Helena e Guarantã e os agentes do mercado exportador e logístico estão sendo avisados. Por quê? Essa caminhada que nós estamos destacando aqui, com as carretas que estão paralisadas, elas vão para os portos do arco norte do país. Isso já aconteceu nos últimos anos, é menos grave, isso é evidente, é menos grave do que aconteceu principalmente nas 2 últimas campanhas, porque agora o que tem ocorrido? Tem sido administrado pelos órgãos públicos de modo a não destruir a estrada. Esse trecho, que não é um trecho longo, ele está sendo asfaltado ainda, esse processo não acabou, ele deve estar pronto mesmo, é para 2020, de acordo com o que foi comprometido pelo governo federal no último ano. Por que ele é menos grave? Porque administrando a passagem das carretas impede que torne aquela questão do lamaçal e com isso os buracos mais grave do que era. Portanto, na hora que libera, dá vazão ao trânsito. Entretanto, a fila continua por lá e trazendo, claro, impactos negativos sobre a logística e, claro, a exportação dos grãos.
E o Agricultura BR segue falando agora de soja. Há pouco falava a respeito dessa questão dos portos, mas eu falo agora de soja num outro aspecto, muito mais de mercado. Isso porque nós temos acompanhado alguns dados que você viu aqui no Agricultura BR. Entre eles, na semana passada, destacamos a Datagro. Datagro trouxe um estudo bastante interessante sobre produção, exportação e mercado na América do Sul. A América do Sul é o maior produtor e o maior exportador do mundo de soja. E o que ela está mostrando? Primeiro, uma melhora de produtividade por conta, na média da América do Sul, por conta da Argentina. Esse é um aspecto que ela destacou. O outro é uma produção que fica ligeiramente mais elevada que na campanha passada e uma exportação, ou seja, embarques de soja, 6,5 milhões de toneladas abaixo da safra passada. Isso tem tudo a ver com o Brasil e tudo a ver com China e Estados Unidos. China e Estados Unidos continuam com seu conflito comercial, dizem estar caminhando para um conceito de ter acordo entre os países, mas ainda não tem divulgação. O que tem deixado o mercado nervoso, quem acompanha a Agricultura BR sabe muito bem disso, acaba refletindo com a soja negociada em Chicago. E é sobre este assunto que eu converso agora com João Pedro Curti Dias, consultor de agronegócios do Sistema Brasileiro do Agronegócio, aqui do SBA, do Canal do Boi. E João Pedro, esse é um tema que eu falo todos os dias, às vezes mais de 2, 3 vezes, porque ele impacta muito aqui no país. Estamos vendo um cenário no qual as coisas, apesar de darem um entendimento, de andarem para uma negociação, para ter um acordo entre Estados Unidos e China, na prática não tem ocorrido muita coisa. Na verdade, está se protelando essa decisão. Como é que você tem avaliado esse ponto, uma vez que nós temos soja em Chicago em recuo, temos os valores dos prêmios pagos nos portos também em recuo aqui no Brasil e uma soja que o Brasil vendeu, por exemplo, muito no mês de fevereiro. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde. Ora, você teve um ano excepcional no passado. Exportamos 83 milhões de toneladas, nunca tinha conseguido esse número. Em parte foi graças à briga entre China e Estados Unidos. Na hora que o americano tem um déficit muito grande com os chineses, chegou a chegar a quase 400 bilhões de dólares, entre as exportações americanas foram inferiores às importações da China. Então, é um déficit muito grande. O Trump está ameaçando, a partir de 1º de março, aumentar as tarifas, um total de 200 bilhões de dólares de importações americanas, passar para 25%, de 10% para 25%. Então, quando chegou essa ameaça, quando ele suspendeu essa ameaça, o mercado falou, agora vai acertar e a China voltaria a comprar um volume significativo de soja, alguma coisa a mais de 10 milhões de toneladas de soja americana que estão estocadas. O americano tem soja estocada para atender esse mercado. Só que as coisas não acontecem, porque o Trump é imprevisível. Na China também é uma pessoa que lá que resolve, o Xi Jinping. Então, são duas pessoas difíceis, então não consegue chegar num consenso. O Xi Jinping é mais alinhado, é mais fácil prever o pensamento do Xi Jinping. Que ele precisa, não pode perder esse mercado. 200 bilhões de dólares nas exportações chinesas de produtos de tecnologia, que são as grandes coisas que eles exportam, pesa para a economia deles. Então, está nesse impasse. E ele, quando tarifou a importação de soja, ele bateu no fígado do Trump. Por quê? Porque ele pega o produtor americano que está no meio oeste, o chamado rednecks, lá, os pescoços vermelhos, que são eleitores do Partido Republicano. Então, ele apertou também na parte sensível da parte política americana. O Trump está com problemas homéricos lá, o ex-advogado dele, denunciando ele, problemas. Ele está em uma situação, apesar de ter um certo prestígio junto à opinião pública americana, em função do crescimento econômico americano, em função do baixo desemprego, em função da economia estava crescendo, ele está com prestígio junto ao eleitorado americano. Porém, está enfrentando uma série de problemas. E agora, quando o pessoal fala que a América do Sul vai exportar menos, grande parte dessas 6 milhões de toneladas é a redução de consumo chinesa. O mercado falava em 94 milhões de toneladas de importação da China, já fala em 88 milhões. Não sei se tudo isso deve ser a questão da peste suína africana, que impactou no rebanho suíno americano, aparentemente, chinês. Pelos dados que eu tenho acompanhado da China, China tem consumido parte. A China mantém um estoque
porque quando nós olhamos os números, parece que é muito elevado. Sempre acima de 23, 22 milhões de toneladas, mas ela tem... Isso é 2 meses de consumo. Exatamente, são 60 dias, 50 dias de consumo, para ser mais exato. Mas ela tem usado um pouco desse estoque, tendo em vista essa situação da peste suína por lá. Mas acontece que hoje a soja está barata no mercado mundial. $9, $9,20, o mercado no postos no mercado, nos portos americanos está alguma coisa por volta de 9,50. É uma soja barata. Agora, essa soja não remunera o produtor americano também. Isso aí é outro problema sério. Não sei até que ponto aqueles 12 bilhões que o Trump prometeu de subsídio lá vai amenizar esse problema. Porque há várias discussões ainda sobre isso. E o orçamento americano está numa polêmica lá, não está ainda aprovado, está travado, uma guerra de braços entre o governo Trump com a maioria democrata na Câmara dos Deputados. Está complicada a situação. E também eu acho que ele deve ter que pegar autorização para esses 12 bilhões de dólares lá de subsídio. Nesse momento, por que aperta tanto o produtor americano? Porque o custo da terra é muito caro nos Estados Unidos. Hoje, se eles têm um custo menor em relação a fertilizantes, a defensivos, eles pecam muito na questão do custo da terra. Hoje, 35% das terras agricultáveis no meio oeste americano, que é o grande polo de produção dele, está na mão de fundos. Os fundos querem remuneração desse capital e, consequentemente, causa problema. Tá certo. Eu vou pedir para a nossa produção, acabamos de receber aqui uma pergunta do Daniel Antunes pelo Twitter. Vou pedir para o pessoal da produção colocar ela aqui na tela para que nós possamos visualizar. O Daniel fez uma pergunta interessante, João Pedro. Daqui a pouco eu vou passar essa pergunta para você. Mandou uma pergunta aberta, meio complicada, mas acaba sendo, por estar aberta, afetando vários aspectos dessa relação China-Estados Unidos. João Pedro, olha só. Uma coisa é certa, com Donald Trump, desde que ele assumiu a presidência da República Norte-Americana, não há monotonia. Não há monotonia nenhuma. Aliás, desde a campanha dele, a situação sempre tem algumas nuances. Ele foi eleito pela maioria daquele sistema de votação, mas não com a maioria da população. Então, a gente não sabe exatamente como é que está a popularidade dele, mas é boa. Ele gosta de algum prestígio, pelo menos entre seus eleitores, ele ainda continua tendo uma boa dominação. Mas a questão que fica é em relação ao mercado de soja. Neste momento, na sua visão, a sojicultura brasileira, principalmente as tradings que operam aqui no Brasil, elas têm conseguido uma situação melhor, até porque não se resolveu com a China, os Estados Unidos? Não, nesse momento ela está entregando a soja que foi trocada. Barter, operações de venda antecipada, às vezes de algum momento travou um prêmio melhor para agora. Então, é uma soja que não é o preço que vai estar daqui para frente. Quando você fala daqui para frente, nós temos que pensar numa soja de $21 no porto, não muito longe disso. Então, essa variável que está acontecendo. E quando você compara fevereiro com fevereiro do ano passado, o fevereiro do ano passado estava travado o mercado, porque estava baixo demais o preço. O mercado foi reagir depois que deu a guerra comercial entre China e Estados Unidos. A hora que deu aquela guerra, os prêmios que eram 50, 60 pontos por bushel foram para 250 pontos por bushel. Foi o que puxou a rentabilidade e puxou as exportações do Brasil. Nós entramos esse ano com o estoque do carry-over muito baixo, porque o que tinha para exportar foi exportado. 83 milhões, um total de 122 produzido, nós estamos falando sobrou quanto para consumo interno? 40 milhões, com mais 5 que tinha de estoque de passagem. É muito pequeno o estoque de passagem desse ano. O estoque de passagem foi baixo e vai ser baixo de novo. Mesmo com 4 safras ganhas. Porque a quebra no Brasil é um número que nós começamos com uma safra prevista de 122, porque houve um aumento de área plantada, mesmo que não houvesse um clima tão bom como foi a safra passada, mas acontece que quebrou em estados importantes. O segundo estado da Federação em produção de soja quebrou bastante, Paraná. Quebrou no Mato Grosso do Sul, quanto? 1 milhão e 200, 1 milhão e 300 aqui no Mato Grosso do Sul. Mato Grosso não, Mato Grosso vai permanecer com os 32 dele. Então, nesse momento, essas exportações daqui para frente atrapalham um pouco no Mato Grosso a questão de Birituba. Birituba tem um papel importante lá no Mato Grosso em termos de escoamento e produção, mas está saindo por Porto Velho, está saindo por Humaitá, está saindo pela ferrovia em Rondonópolis, está se levando soja
para a colina, no Tocantins, para embarcar na Ferro Norte, aquela região mais para o leste do Mato Grosso. Então, o Mato Grosso, mesmo com essa dificuldade da Miritituba nesse momento, o volume de soja exportado deve ser significativo. João Pedro, vou pedir para a nossa equipe, pode colocar na tela, por favor, a pergunta do Daniel, coloca também aqui nas telas internas, para que o João possa ver. O Daniel Antunes passou agora para o Twitter. Obrigado, Daniel, pela pergunta, pela participação aqui na Agricultura BR. Eu vou pedir para o pessoal que está participando do programa, principalmente via Twitter e Facebook, colocar a cidade e o estado. Ele coloca uma pergunta aberta, João. China precisa dos Estados Unidos? É muito aberto isso, pode voltar aqui para o estúdio. Ela é muito aberta porque ele não está falando a respeito de soja, ele não está identificando, provavelmente porque é telespectador nosso, mas em relação a comércio geral, China não pode virar as costas para os Estados Unidos. É esse o pensamento? Não pode ser alguma. Estados Unidos pode para a China? Também não, porque a grande questão que os Estados Unidos têm é que a inflação mundial, nos últimos anos, ela reduziu em função da presença chinesa. Ela passou a ser a fábrica do mundo. Se você olhar os equipamentos eletrônicos da Apple, da HP e tal, você vai ver que é desenvolvido nos Estados Unidos e montado na China. E agora estamos abrindo outras alternativas, sei lá, abrindo um pouco mais Taiwan, Hong Kong, Vietnã, etc. Mas a China tem um papel fundamental. E a China tem um superávit com os Estados Unidos de 390 bilhões de dólares. Agora, compare com o Brasil. As exportações nossas do Brasil não chega a 230 total. Ela tem quase o dobro em relação ao que nós exportamos só de superávit. Não é o comércio é muito maior que isso. Maior. O americano é o grande consumidor do mundo, é o grande comprador do mundo. Ele não pode abrir mão desse mercado. E é um mercado de tecnologia, é um mercado de produtos que tem valor. A China tinha o conceito, há 20 anos atrás, de produzir coisas baratas. Era os tênis brancos com uma estrelinha que eles querem comprar no Paraguai, chinês. Hoje não. Esses produtos baratos migraram para as Filipinas, para o Vietnã, para outros países. A China está concentrando em tecnologia. Hoje, equipamentos médicos, grandes equipamentos de tomografia, etc., tudo montados na China. Pode até ser com marca de marca americana, mas montado na China. Máquinas, equipamentos pesados são montados na China. Pode ser até por companhias europeias ou companhias americanas, mas montam na China. Porque a China, ela tem uma carga tributária muito baixa, ela tem uma logística que ela resolve os problemas. A China se faz uma ferrovia de alta velocidade em 5 anos. 5 anos no Brasil é para fazer o projeto, para conseguir licença. O chinês, quando vê aqui no Brasil, fica apavorado, vê a burocracia, a amarração que nós temos no Brasil. Lá não, as coisas funcionam. É para fazer? Vamos fazer, acabou, PT soluções, vamos embora. Aqui não, aqui é essa confusão que nós temos aí. A BR-163, quantos anos faz que está construindo? 30 anos. Quantos anos faz que você promete, o ano que vem termina, não termina. Porque na Amazônia você tem 6 meses para trabalhar por ano. Eu falei que termina em 2020, mas não, ela vai estar pronta mesmo. Se não fizerem nada diferente, né? Porque, evidentemente, que está todo mundo vendo a situação, podem ter uma atuação diferente, mas pelo processo inicial, porque não dá também para ter uma grande operação para resolver aquilo lá com chuva caindo. Não adianta. Chove 2.500 milímetros por ano. Ali chove demais. Então, se seguir o projeto, é 2021 que vai ficar pronta mesmo, de fato. E nesse interim, você tem mais 1.000 quilômetros que não está sendo feita manutenção. Ou se está sendo feito, tapando buraco. Então, você tem o problema da parte já asfaltada e tem o saldo que falta asfaltar, que hoje deve estar na faixa de 90, 95 quilômetros, que falta asfaltar. Então, o que acontece? Quando você tem um potencial de carregar 18 milhões de toneladas em Miritituba, os 6 terminais que estão funcionando em Miritituba, entre soja e milho, se você pegar 200 e poucos dias úteis, nós estamos falando de 90 mil toneladas por dia. São 2.000 caminhões, mais de 2.000 caminhões por dia passando lá. A hora que represa, e numa semana que fica parado, ficam 14 mil caminhões que era para ter chegado lá. Hoje, as trades estão operando com prejuízo. Se ela tiver que deslocar o embarque programado para Barcarena ou para Itacoatiara, algum outro porto qualquer do Arco Norte, passar para Santos ou Paranaguá, elas perdem mais de $70 por tonelada. Soja não dá $70 de lucro, mas nem que a vaca tussa. Então, esse é o problema. Todos os anos acontece isso. O que vai acontecer? Ou eles vão puxar um preço para baixo no Mato Grosso para poder compensar isso, ou
eles ficam amarrados, porque não conseguem assumir compromisso. Um navio parado no porto hoje é 40, 50 mil dólares por dia, depende do tamanho do navio. É muito caro isso aqui, é $1 por tonelada por dia parado lá. Soja é uma commodity que dá uma margem muito pequena, você não tem margem tão grande na soja. 3, 4% bruta, não sei se dá isso. Para cometer erro logístico, não dá. Não tem mesmo. Não dá. O ano que deu aquele congestionamento em Santos, as trading trocaram 40% dos seus dirigentes, 40%. De cada 10 dirigentes, 4 foram para a rua. Por quê? Porque alguém tem que pagar o pato. Alguém vai ter que pagar o pato e o pato não era deles. Não era deles, mas ficou. O pato não é deles. Você chegou a um ponto que acumulou. Hoje, por exemplo, por que não está dando congestionamento em Santos e não está dando congestionamento em Paranaguá? Porque os caras ficaram um pouco mais de bom senso. Primeiro, fizeram agendamento, para não acumular demais. Segundo, porque a ferrovia começou a ter um papel mais importante. Mato Grosso hoje, Rondonópolis, com certeza, o grande foco hoje de Lucas do Rio Verde para baixo está sendo o Rondonópolis. Ele leva até Rondonópolis e ali a ferrovia leva até Santos. Aqui no Mato Grosso do Sul, nós estamos levando hoje, não para Paranaguá direto, você tem muita venda a Maringá. Por quê? Porque leva para Maringá transfere para o vagão. É muito mais racional você chegar com 12 mil toneladas num comboio no porto do que mandar 100 e tantos caminhões lá para dar confusão. Hoje o nosso escoamento, inclusive eu ando conversando com o pessoal da Hidrovias do Brasil, que está escoando por Porto Murtinho. Em breve nós vamos ter uma série de reportagens muito interessantes mostrando essa saída de soja para a Argentina, inclusive. Mas o que eu tenho visto? Eu vi o balanço dos portos de Paranaguá e Antonina, que mostraram em 2018, né, as participações. Claro que a maior participação de embarque de soja é do Paraná, tem o embarque de outros estados e aqui do Mato Grosso do Sul 6% representando Paranaguá. Parte dessa soja registrada como paranaense por conta dessa venda para Maringá que nós tivemos agora, pode ser do Mato Grosso do Sul? Com certeza. Que registrou como paranaense porque é o que chegou no porto, né? Mas houve uma bimodalidade. O cara levou de caminhão até Maringá, ou aquela região próxima a Maringá, e transferiu para vagão. Que está certíssimo. É o correto. Isso está acontecendo em Araguaína, em Minas Gerais também. Está chegando soja lá de caminhão, levando para os portos do Espírito Santo, ou para exportar, saindo para Araguaína. Está acontecendo a mesma coisa na região leste de Mato Grosso, levando através da 153, se não me falha a memória, BR, até Colinas, que é um pouco acima de Palmas, embarca no vagão. Isso é o racional. Você não tem condições de competitividade transportando 2.000 quilômetros de caminhão. Não é que o coitado do motorista do caminhão está cobrando caro, não é que leva 52 toneladas. Pega um comboio com 100 vagões, como é possível montar na Ferronorte, por exemplo, ele tem um potencial para levar 9 mil toneladas. Isso equivale a mais de 1.000 caminhões, 2.000 caminhões. Então, as coisas funcionam dessa maneira. Não funcionam se você tem que mandar em caminhão. E você vê hoje a situação daquela região de Miritituba, chegando, porque está bem próximo de Miritituba, essa área dos atoleiros. São aclivos, são morros que um caminhão bitrem com 52 toneladas, ele não tem tração nos vagões, só tem tração no cavalo mecânico. Então, ele não consegue subir na estrada lá. Tá certo, João Pedro. A gente podia conversar sobre mercado de soja e parte dessa logística por mais tempo. Eu vou encerrar aqui, vou agradecer a sua participação. Por enquanto, você volta na próxima semana trazendo outros comentários. João Pedro, obrigado pela participação aqui na Agricultura BR. E o produtor de Mato Grosso está sonhando com uma ferrovia, ligando Miritituba a Sinop, viu? Isso tomara que seja viável nos próximos 5, 6 anos. Tá certo, João Pedro, uma boa tarde para você. E aqui no Agricultura BR você confere informações dos nossos agroindicadores.
Por aqui, o Agricultura BR agora traz alguns destaques em torno das expectativas para sexta-feira. Mas aí vocês perguntam, Fabiano, o que acontece na sexta-feira? Olha, sexta-feira tem a divulgação do relatório de oferta e demanda do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Esse é o principal documento que se tem da agricultura internacional. Horas muitas vezes discutido, horas com muita concordância, mas o fato é que a referência internacional. Ele vai ser divulgado na sexta-feira e como nos Estados Unidos eles ainda não entraram na primavera, ainda estão com uma hora de atraso. Então não vai acontecer ao vivo na edição da Agricultura BR 2 ou do meio-dia na sexta, mas eu vou trazer todos os dados na edição 3 das 17h20 lá na sexta-feira. Então o que acontece? Nós vamos trazer agora uma pesquisa feita pela publicação do Wall Street Journal. O que o Wall Street Journal faz? Ele faz uma pesquisa com as 10 principais consultorias do mundo, 10 principais consultorias do mundo em relação ao que deve acontecer com soja. E aí eles pegam a Farm Bill, pegam a FCA Stone, que você acompanha os dados brutos aqui no Agricultura BR, pegam a Datagro, que você acompanha também dados brutos aqui no Agricultura BR, e outras 7 empresas e fazem uma média. É o que você vai acompanhar agora, porque para o Brasil, a expectativa desses operadores, na média, é que se tenha uma redução para a estimativa de produção brasileira de soja. Vamos ver conosco como é que fica essa produção. Nós temos aqui um gráfico que tem vários itens, né? Olha só, campanha 17-18, produção brasileira, de acordo com o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, foi de 120 milhões e 800 mil toneladas, tá certo? Então, campanha passada, 120 milhões e 800 mil é o que o Departamento de Agricultura norte-americano afirma. Em fevereiro, já para a safra nova, 18-19, a expectativa é de 117 milhões de toneladas. Por enquanto, é essa a expectativa que está valendo. 117 milhões de toneladas eram esperados no mês de fevereiro. Já as 3 últimas colunas, observe, a mínima esperada por esses operadores de mercado consultados pelo Wall Street Journal é de 113 milhões de toneladas. É muito provável que esse dado, as 2 colunas na cor amarela, elas não se confirmem. Nem a mínima de 113 milhões e nem a máxima de 117 milhões, que seria uma repetição dos dados de fevereiro. É muito provável que venha na média, algo em torno de 115 milhões e 400 mil toneladas de produção de soja no Brasil, de acordo com as expectativas que se tem e que foram consultadas pelo Wall Street Journal. Mais uma vez eu repito, as 10 principais consultorias agrícolas do mundo foram consultadas para chegar a esses dados. Ora, se no Brasil vai ter essa situação, na Argentina tem mudanças também, mas mudanças pequenas. Vamos ver como é que fica na Argentina, é o que nós mostramos agora no Agricultura BR. Você tem os dados da Argentina aqui, observe que, claro, né, os gráficos são muito mais baixos que o do Brasil, é menos que a metade no país. Campanha passada na Argentina, houve quebra. E aí, com isso, a 17-18 teve uma produção de 37 milhões e 800 mil toneladas. Nas cores azul e amarelo, aí nós temos a campanha 18-19 da Argentina. No mês passado, a expectativa era que os argentinos produzissem 55 milhões de toneladas de soja. Primeira coluna da cor azul, da sua esquerda para a direita. E agora, eu explico as 3 variáveis que nós temos para o que vai ser publicado nesta sexta-feira. Veja só, primeira coluna na cor amarela, você vê a mínima esperada, 53 milhões de toneladas. Particularmente, não acredito na mínima. Também não deve acontecer a máxima, em 56 milhões e 700 mil toneladas. Mas é possível, é o intervalo que deve ocorrer entre mínima e máxima para a produção argentina de soja nessa campanha 18-19. O que deve ocorrer mesmo é aquela média, ou algo próximo à média, de 55 milhões e 200 mil toneladas, como você vê aqui na média esperada para a produção na Argentina. A gente continua falando a respeito de soja e agora eu destaco o que acontece no mercado internacional nos negócios com soja em Chicago.
Soja em Chicago hoje mais cedo, ele vinha com queda, vinha perdendo soja em Chicago. Não há pontuações em relação a Estados Unidos e China nessa negociação, nesse fator comercial entre os dois países. O mercado vem carente dessas informações e com isso o mercado vai cedendo. Há pouco eu entrevistava o João Pedro Couto Dias. Se você perdeu parte dessa entrevista, olha só, o que nós dizíamos? Que esse preço ali próximo a $9, ele acaba não remunerando o produtor norte-americano. E isso é um reflexo, mais uma vez, do impasse comercial entre China e Estados Unidos. Vamos ver como é que vem os negócios agora. Eu já falei que vinha com queda. Nós temos aqui as posições negociadas com queda de 5 a 600 de dólar. Posição de março, já tenho com as posições migrando para maio. Mesmo assim, tem negócio. Negócios a $8,95 mais 4, abaixo de $9 por bushel, perdendo mais de 5 centes no momento. O mesmo ocorre com a posição de maio. Posição de maio já é a posição com maior liquidez. Vem a $9,08 o bushel. Posição de julho, $9,21 mais 6 por bushel. E agosto, a $9,28 por bushel. Situação continua com perdas para os negócios com soja na Bolsa de Chicago, situação que vem se agravando. Pra você ter uma ideia, quase uma semana, na quinta-feira passada, eu trazia aqui no Agricultura BR dados que eram importantes para os Estados Unidos, dados que em qualquer momento do ano seria considerado altista. Seria considerado altista caso não tivesse esse impasse comercial com a China. Por quê? Semana passada se teve vendas sendo divulgadas até na semana encerrada no dia 21 de fevereiro, na casa de 2.300.000 toneladas, sendo 1.800.000 para a China. É bom ou não é? É bom. O problema é que, com o impasse comercial e o mercado carente de informações que confirmem um horizonte de resolução, veio em queda do mesmo jeito na quinta-feira e assim vem desde então. A Agricultura BR vai para um rápido intervalo comercial. Daqui a pouco vou falar sobre mercado do milho. E olha, fizemos um estudo inédito e exclusivo que você só acompanha aqui no canal do Boi. É sobre milho e vamos confirmar aquela teoria que eu tenho dito aqui já há vários meses de que o milho ganha força no Brasil. Vou trazer os exemplos dos estados do Mato Grosso e do Paraná daqui a pouco no Agricultura BR. Aproveite para entrar em contato também. Entre em contato, mande foto, vídeo, sua pergunta pelo nosso WhatsApp. O número é 679-9656-2266. Voltamos já! Eu vou trazer agora os destaques relacionados à Anvisa. Na última semana, eu vinha falando a respeito dos técnicos da Anvisa, que é a Agência de Vigilância Sanitária do Brasil, que consideraram, com muita observação sobre os critérios de utilização e exposição, que o glifosato não é cancerígeno. Essa decisão é extremamente importante aqui no Brasil, porque o glifosato é o produto mais usado na agricultura nacional, principalmente sobre cultura de soja, e no Brasil é proibido a comercialização e utilização de qualquer produto que possa vir a causar câncer. E os técnicos da Anvisa apontaram que não causa, desde que observado alguns fatores de utilização. É o que nós vamos ver agora na reportagem de Valdir Pacheco. Um novo parecer técnico da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, concluiu que o glifosato não apresenta características que causem câncer. O documento é resultado de 10 anos de estudo e foi disponibilizado recentemente pela Anvisa. Os dados revelam ainda que, com base em monitoramentos internacionais, não há risco para a saúde de mulheres lactantes. O produto é um dos insumos mais utilizados na produção agrícola brasileira no combate de ervas daninhas no plantio. Para a Associação dos Produtores de Soja e Milho de Mato Grosso, a ProSoja, o estudo da agência é positivo e coloca em xeque acusações feitas ao setor de produção de alimentos com relação ao uso de produtos que causam mal à saúde. Em Mato Grosso, somente a soja, uma das culturas nas quais o glifosato é utilizado, foram plantados mais de 9.500.000 hectares. E a estimativa é de que a produção alcance aproximadamente
32 milhões de toneladas. Conforme a Anvisa, a reavaliação toxicológica do ingrediente ativo de agrotóxico glifosato foi instituída por meio da resolução número 10 de 22 de fevereiro de 2008, com base principalmente na ampla utilização do produto no Brasil. Várias edições do estudo já foram publicadas e na última edição disponibilizada recentemente, a agência conclui que, de acordo com as demais autoridades internacionais, que não existe evidência de um aumento de risco de desenvolvimento de tumores sólidos após a exposição ao glifosato, diz trecho do documento, que aponta também a falta de vestígios relacionados à leucemia. De Sinop, Mato Grosso, Valdir Pacheco. E há algum tempo eu venho fazendo uma série de afirmações aqui no Agricultura BR sobre os valores do milho. Para ser preciso, desde novembro eu digo que o preço do milho sobe em 2019. E isso acabou vindo a ocorrer. Nós tínhamos essa percepção por conta das circunstâncias que apontavam para uma demanda maior sobre o cereal brasileiro e o que vem se confirmando. É bem verdade que durante esse período, vamos considerar aí o último trimestre do ano passado, os 2 primeiros meses desse ano, que nós tivemos o milho eventualmente alcançando algum teto, alguma coisa que limitava a alta do cereal. Ocorreu sim, de fato, mas o milho é aquele clássico caso que afirmamos que balança, mas não cai. Balançou um pouco, mas cair de jeito nenhum. Milho permaneceu com valores firmes e vem com valores agora, inclusive em alta. E é o que nós vamos mostrar agora. Para fazer esse estudo, a equipe do Agricultura BR considerou os dados divulgados pelo IMEA, Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária em Mato Grosso, e do DERAL, o Departamento de Economia Rural da Secretaria de Agricultura do Estado do Paraná. Por quê? As cotações que você confere no Agricultura BR diariamente para Mato Grosso e para o Paraná são dessas duas instituições. E nós vamos mostrar agora 2 praças importantes no Mato Grosso e 2 praças importantes também no Paraná. No Mato Grosso, nós escolhemos 2 que são distantes e que têm uma circunstância logística diferente: Sorriso e Rondonópolis. Rondonópolis é mais bem servido de logística. Você que está no Mato Grosso ou fora sabe que Rondonópolis tem uma facilidade logística muito mais interessante. E no município de Sorriso, você tem um município ao norte, diferente de Rondonópolis, que é ao sul do Mato Grosso, mas ao norte e com uma circunstância logística também distinta, bem mais difícil que a desse município da região sul. Então, é pelo Mato Grosso que eu começo para apontar o seguinte: há elevações, aquilo que eu já dizia há muito tempo, há elevações para os valores do milho. No caso do Mato Grosso, essas altas são muito mais sentidas, elas são muito mais agudas, é isso que eu posso dizer a respeito dos dados. Veja comigo aqui que a linha em relação ao município de Rondonópolis, nos últimos 30 dias, é uma linha de alta, ela não cede, você pode ver que ela só sobe. No dia 1º de fevereiro, nós constatamos, de acordo com os dados do IMEA, R$ 26,20 pela saca de 60 quilos do milho. No dia 8 de fevereiro, eram R$ 26,65 a saca. Em 15 de fevereiro, sobe de novo, sobe para R$ 27,00 a saca de 60 quilos. No último dia 26 de fevereiro, um dos últimos dias úteis do mês passado, chegou a R$ 28,15. Nesse dia 6 de março, chega a R$ 29,65 a saca de 60 quilos do milho aqui no município de Rondonópolis, uma alta de 7,59%. Não é pouca coisa não. 7,59% de alta em 30 dias. Mato Grosso vem com valores elevados. E se você achou que a alta em Rondonópolis era muito elevada, você vai ver agora como é que aconteceu em Sorriso, também para o mesmo estado. Nós vamos acompanhar agora como é que Sorriso se comporta nos preços nos últimos 30 dias. Já vou adiantar a alta porque isso me impressiona bastante. 9,9% de alta.
Outro dado importante, para quem não é do Mato Grosso, vou explicar isso aqui de novo. Volta a câmera um pouco para mim aqui. Os valores que você vê aqui em Sorriso, eles são claramente mais baixos que de Rondonópolis. Por quê? Porque Rondonópolis tem uma logística melhor. Veja só, mesmo assim a alta é maior quando eu falo de Sorriso. Sorriso é norte do Mato Grosso, você vê que no dia 1º de fevereiro o valor era de R$ 19,80. No último dia 8 do mês passado, chegava a R$ 20,20 a saca de 60 quilos, de acordo com o IMEA. No dia 15 de fevereiro, eram R$ 20,55 a saca. No dia 26, R$ 21,45 a saca de 60 quilos. Já no dia 6 de março, agora nesta quarta-feira, R$ 21,80 é a alta que nós identificamos para o estado do Mato Grosso, no município de Sorriso. Aqui nós poderíamos trazer diversos municípios, diversas situações diferentes em relação ao estado do Mato Grosso. Entretanto, destacamos aí um município ao sul, um município ao norte do estado. Agora o que eu quero falar é em relação ao estado do Paraná. No Paraná, mais uma vez vou lembrar, usamos IMEA aqui na Agricultura BR, o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, para trazer os números para soja, milho e também boi aqui, como falamos de boi, algodão, no Agricultura BR. E quando é o Paraná, usamos o DERAL, Departamento de Economia Rural da Secretaria de Agricultura do Estado do Paraná. Olha, por lá a alta também é bastante expressiva. Temos aqui 2 municípios tradicionais, temos 2 municípios importantes na produção e comercialização, Ponta Grossa e o tradicionalíssimo Londrina. O município de Londrina tem muita tradição na negociação de soja e milho. É o que nós vamos acompanhar agora e você acompanha comigo como é que vem os dados agora paranaenses. Veja só, de acordo com os dados do DERAL, nós temos aqui números, vou pedir para a minha equipe arrumar ali em cima, aqui é o DERAL, estamos falando do estado do Paraná. Nós temos no dia 1º de fevereiro, R$ 30,00 o valor da saca de 60 quilos. Temos ainda, no dia 8 de fevereiro, o valor de R$ 30,60 a saca de 60 quilos para esse município no estado do Paraná, no município de Ponta Grossa. Temos nova elevação, aí voltando muito mais para uma questão de média, no dia 15 de fevereiro, que ficou em R$ 30,00 a saca de 60 quilos em relação ao município de Ponta Grossa, no estado do Paraná. E aqui temos nova alta no dia 26 de fevereiro, R$ 31,00 a saca de 60 quilos. Já nesse dia 6 de março, quarta-feira, chega a R$ 32,10 o valor da saca de 60 quilos no município de Ponta Grossa, no estado do Paraná, de acordo com o DERAL. A alta aqui para Ponta Grossa é de 8,9%. Portanto, em 30 dias, ou um pouco mais que isso, porque dá 2 dias a mais, já que fevereiro encerrou com 28 dias, você tem ali 8,9%, quase 9% de alta no município de Ponta Grossa para a saca do milho no estado do Paraná. Aí nós quisemos ver uma praça bem tradicional mesmo paranaense, que é Londrina. Poderíamos ver Maringá também, mas Maringá vamos ver outro dia. Vamos ver Londrina, porque Londrina também tem uma alta um pouco menor que é identificada em Ponta Grossa, mas também que chama muito atenção. É mais de 5%. Vamos ver, são 30 dias com 5,2% de alta para o milho, preço da saca no município de Londrina, no estado do Paraná. No dia 1º de fevereiro, eram R$ 29,50 a saca de 60 quilos. No dia 8, esse valor se mantinha a R$ 29,50. No dia 15, ele subia para R$ 30,30. No dia 26, R$ 31,00 a saca de 60 quilos, mantém estabilidade dos R$ 31,00 a saca de 60 quilos nesta quarta-feira do dia 6 de março, mostrando aqui uma situação de alta de 5,2% para os dados relacionados a preço no estado do Paraná. Em que cenário que tudo isso acontece? Ora, acontece em um cenário na qual a demanda pelo milho brasileiro será evidentemente maior. Olha só,
Vou usar agora os dados de outra instituição, a Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, ligada ao Ministério da Agricultura. E a Conab disse, no seu levantamento apresentado no mês de fevereiro, que será atualizado no próximo dia 13 de março, que o consumo interno do Brasil será de 62 milhões e 500 mil toneladas de milho. É uma elevação. Quanto que é essa elevação aqui, que eu esqueci? 4,5% frente àquilo que acontecia na safra anterior. Os embarques brasileiros de milho chegarão a 31 milhões de toneladas, de acordo com a Conab. São 21%, 20,92% de alta. 21%, vou arredondar para cima, 21% de alta para as exportações brasileiras de milho. E todo esse cenário ocorre e faz com que os estoques de milho do Brasil sejam reduzidos. A estimativa é que reduza em quase 2 milhões de toneladas, mesmo com uma safra 10% superior. A safra brasileira de milho deve alcançar 91 milhões 650 mil toneladas, portanto, é uma safra cheia, é uma grande safra de milho para o Brasil, tem alta, tem uma elevação aí na casa de 10%, mesmo assim os estoques caem porque a demanda é mais alta. Então aí nós temos duas situações e dois públicos diferentes para conversar agora. Primeiro, o agricultor. O agricultor, diferente daqueles anos no qual o milho subiu muito, mas ele não tinha o produto para vender, dessa vez ele tem. E é importante observar para o agricultor na venda, ele observar os seus dados de compra, principalmente os custos de produção, e verificar aquilo que é interessante para a comercialização. É importante lembrar que se o preço subir demais, o outro lado, a ponta compradora, acaba não comprando e mudando de planos. Então, tem que ter uma situação interessante das duas partes para fazer essa comercialização. Um outro fator também importante a ser lembrado é o lado de quem compra. Então, o lado da pecuária. Pecuária bovina, de corte, de leite, também a parte da avicultura e da suinocultura. Ora, o milho, a Agricultura BR está dizendo desde novembro que será mais caro no ano de 2019. Se confirma. Então, tem que ter um projeto, um plano de compras bom para que não pague muito caro por esse milho. Esse é o fator. Por outro lado, é muito provável, é certo e notório que durante a colheita do milho de segunda safra o preço cai, mas não deve cair tanto assim. E a Agricultura BR agora traz para você cotações de mercado. E o Agricultura BR fala do milho agora no cenário internacional. O Wall Street Journal fez uma importante pesquisa e a publicou. Essa pesquisa, eles trazem uma consulta, um levantamento junto às 10 mais importantes consultorias agrícolas dos Estados Unidos para decidir e trazer uma média das expectativas para o relatório de oferta e demanda que será apresentado pelo Departamento de Agricultura norte-americano na próxima sexta-feira. No horário aqui do Brasil, horário oficial de Brasília, vai acontecer às 14h30. Então, você vai ter todos os destaques na edição das 17h20 do Agricultura BR na sexta-feira. Olha só, de acordo com essa pesquisa do Wall Street Journal, que envolve, como eu disse, as 10 consultorias mais importantes, entre elas FC Stone, que você tem as informações aqui na Agricultura BR, Datagro também, entre outras, se tem uma expectativa para o Brasil, na média, de se ter uma grande safra mesmo, com poucas alterações frente àquilo que foi publicado no mês de fevereiro pelo Departamento norte-americano.
Veja comigo então como é que são os dados. Você tem aqui o levantamento organizado pelo Wall Street Journal. Esse levantamento traz que na campanha 17-18 a produção brasileira foi de 82 milhões de toneladas. Fevereiro de 18-19, né, essa publicação estava com 94 milhões e 500 mil toneladas. E aí temos o que se espera para esta safra. A mínima, na primeira coluna da cor amarela, ou coluna do meio, 93 milhões de toneladas é a mínima esperada. A última coluna, na cor amarela, está em 96 milhões de toneladas, é a máxima. Já a média, na azul, 94 milhões e 600 mil toneladas, é praticamente uma repetição dos números de fevereiro, que eram de 94,5, então o Brasil deve ter uma produção aí de 94 milhões e 500 mil toneladas, ou a expectativa a ser confirmada pelo Departamento de Agricultura americano, ficar nesta casa, ficar neste patamar. O Agricultura BR mostra agora a situação da Argentina. A Argentina é um dos maiores players comerciais do mundo do milho e também trabalhou com quebra na última temporada. Vamos ver como é que vem a Argentina, que tem tido uma retomada no mercado internacional. Você tem aqui os dados da Argentina, que na campanha 17-18 produziu 32 milhões de toneladas. A primeira expectativa para a Argentina em fevereiro, na última expectativa, eram de 46 milhões de toneladas de produção. Já para esse mês de março, no relatório do Departamento americano, a expectativa mínima é de 44 milhões de toneladas, a máxima de 47, com isso, média em 46, portanto, tudo como antes para a Argentina em relação às estimativas de produção de milho, de acordo com o levantamento feito pelo Wall Street Journal com as 10 principais consultorias agrícolas dos Estados Unidos. Lembro mais uma vez que os dados serão apresentados pelo Departamento de Agricultura norte-americano às 14h30 no horário de Brasília, nesta sexta-feira, e você vai ter todos os destaques na edição das 17h20 desta sexta-feira aqui do Agricultura BR. Já que eu estou falando de tanto milho no cenário internacional, vamos saber como é que vem a referência dos negócios em Chicago. Você tem comigo aqui a operação norte-americana para o milho, com queda de 2 a 3 centos de dólar. Posição de março, 3 dólares e 63 centos o bushel. Maio, 3 dólares e 73. Julho, vindo com negócios a 3 dólares e 81 centos mais 4 por bushel. Setembro, 3 dólares e 87 centos mais 6 por bushel, são os negócios que nós temos com milho na Bolsa de Chicago, é o que você confere aqui no Agricultura BR. Agricultura BR que vai para o intervalo comercial e daqui a pouco volta com muita informação para você. Tem mercado do café e eu sempre convido que você participe, é sempre importante participar. E é interessante saber como é que está a sua produção. Então mande foto, vídeo, um comentário do que você tem trabalhado por aí aqui para nosso programa. Você manda através do WhatsApp no 67996562266. Voltamos já! Essa é uma semana muito especial, é a Semana da Mulher, apesar que todos os dias são dela, mas dessa semana, sexta-feira, encerra com a data comemorativa, dia 8 de março. Portanto, você vai estar acompanhando desde segunda-feira reportagens especiais que foram produzidas aqui pelo Canal do Boi. Você vai conhecer agora a geneticista Francine Camparini, que conversou com a nossa equipe de reportagem, explicou um pouco do seu trabalho e é o que você acompanha a partir de agora. Nas diferentes ocupações do agronegócio, a participação da mulher é uma realidade crescente e na pecuária não é o contrário, inclusive na área da genética. A minha entrevistada é uma das grandes responsáveis pela implementação da genômica no campo, essa tecnologia que tanto contribui para o aprimoramento da nossa pecuária. É claro que eu estou falando da geneticista Francine Campagnari. Francine, obrigado pela sua participação, é sempre um prazer conversar com você e feliz Dia Internacional da Mulher. Muito obrigada, Gustavo, obrigada pelo convite. Francine, qual lembrança você tem do seu primeiro contato com o agronegócio? Então, fica difícil de lembrar, porque provavelmente eu tinha meses, né? E a família da minha mãe tem fazenda na Bacia Leiteira do Vale do Paraíba, no estado de São Paulo, e eu cresci lá.
férias com os primos, avós, então sempre tive contato. E quando, de fato, você começou a atuar nesse segmento que é basicamente formado por homens, né? Então, logo que eu entrei na Faculdade de Biologia, na Unesp de Botucatu, eu já entrei focada para fazer genética e logo iniciei estágio na área de melhoramento genético de gado de leite. E, em seguida, quando terminei, vim fazer o mestrado com o professor José Fernando Garcia na área de genética, biologia molecular de gado de corte, já começando a trabalhar com Nelore. Em seguida, em 2008, abrimos a Deoxy Biotecnologia, eu e o Rodrigo Alonso, e aí nós iniciamos efetivamente o primeiro laboratório de biotecnologia genômica voltado ao agronegócio. Lembrando que genômica é o estudo dos genes, né, de todos os genes, então a gente usa essa ferramenta que é basicamente um screening do DNA, do material genético do animal, e a gente aplica essas informações ao melhoramento genético. E você encontrou muitos obstáculos? Muitos obstáculos, Gustavo. Eu acho que nós chegamos nesse mercado já logo no início, né? A gente disse que a gente pegou ainda e ficou esperando a onda chegar. Então, os obstáculos foram muitos, mas hoje, quando eu vejo a palavra genômica e a genômica efetivamente sendo utilizada massivamente pelos programas de melhoramento genético e pelas associações de gado do Brasil, dá uma satisfação muito grande da gente perceber que a gente fez parte dessa história, né? Eu realmente vesti essa camisa, essa luta da genômica no campo. Às vezes as pessoas achavam que eu era doida, né, no começo, porque falavam assim, o que essa menina está falando? Imagina, isso não é uma ferramenta para a gente, isso é basicamente para pesquisa, né? Mas hoje é uma realidade, né? E eu fico muito feliz de ter participado dessa história, né? Bom, e para encerrar, Francine, eu queria que você deixasse uma mensagem para todas as mulheres que, assim como você, atuam no setor do agronegócio. A mensagem é não desistir nunca. Dificuldades a gente tem todos os dias. Nós, mulheres, eu costumo dizer que a gente só incrementa responsabilidades na nossa vida, porque nós temos filhos, marido, casa para cuidar. E também nós temos a nossa profissão. E nós não podemos deixar a nossa profissão de lado, porque nós somos muito importantes, não só para o agronegócio, mas para todas as áreas da economia mundial. Francine, muito obrigado por compartilhar conosco um pouco da sua história. São de mulheres como você que o agronegócio precisa para continuar crescendo. Eu que agradeço, Gustavo. Um prazer imenso. Tá certo, é isso então. Com o exemplo da geneticista Francine Campagnari, fica aí a nossa homenagem então a todas as mulheres que são do agro. De Araçatuba, São Paulo, Gustavo D'Angelo. Você acompanha outras reportagens. Sexta-feira é um programa especial por aqui. Vou receber algumas amigas, algumas convidadas empreendedoras do agronegócio brasileiro. Mas mais para frente eu vou falando. Olha só, você vai conhecer agora um pouco do que vai acontecer na próxima semana. Entre os dias 12 e 14 acontece o Encontro Técnico de Gestão Econômica de Confinamento. O Encontro de Confinamento, Gestão Técnica e Econômica acontece em Ribeirão Preto, realização da Coan Consultoria e do Canal do Boi. Olha, esse ano o tema é a pecuária num novo Brasil e também pecuária de precisão. Então são temas que são demais de contundentes para a produção, para conseguir manter rentabilidade no negócio e continuar crescendo. Você vai ver agora o recado do Roberto Barcelos, ele que é da BIF Consultoria, vai participar desse grande encontro e traz um recado agora aqui no Canal do Boi. Oi pessoal, tudo bem? Estou fazendo esse vídeo aqui para fazer um convite para vocês. Eu estou dentro de uma câmera fria de dry age na PVQ Company em São Paulo, mas não tem lugar mais apropriado para eu fazer esse convite para vocês. De 12 a 14 de março, 14º encontro de confinamento do nosso amigo Rogério Coan,
E eu fui convidado e com grande prazer eu vou fazer uma palestra no dia 13 sobre carne de qualidade e os impactos na cadeia produtiva. Estou com meu amigo Itamar aqui, ó, responsável por toda essa operação aqui, ó. Olha que bacana. Temos quantas peças aqui, Itamar? Em torno de, pelo menos, beirando 60 peças. 60 peças de dry age. Tem bastante coisa boa aqui. Grande abraço, pessoal. É bom demais esse grande encontro de confinamento, gestão técnica e econômica dos dias 12 a 14 de março. Fica o convite. Não vou poder ir esse ano mais uma vez, vou estar no Rio Grande do Sul, na Expo Direto Cotrijal, mas os meus colegas Jorge Zaidan e Daniel de Paula, o João Pedro Couto Dias também vai para lá e vão trazer todos os destaques, as informações deste grande evento. Eu vou agora para o último intervalo comercial desta edição do Agricultura BR. Está ali os contatos, participe do programa, ele é feito para você. Nós voltamos já já com as últimas informações dessa edição. E 2 propriedades rurais serão colocadas em leilão judicial durante esse mês de março. Você vai conhecer um pouco delas agora na reportagem de Valdir Pacheco. O leilão será conduzido em 2 praças. A primeira terá início em 14 de março, às 2 da tarde. Se não houver lance igual ou superior à avaliação dos 3 dias subsequentes ao início da primeira praça, a segunda praça segue sem interrupção, começando no dia 21 de março, às 2 da tarde, com encerramento no dia 15 de abril, às 2 da tarde. E atenção para a condição: o valor mínimo para venda em segunda praça corresponderá a 50% do valor de avaliação. Conheça um pouco dos imóveis. Lote 1, Fazenda Vale do Verde 8, com área de 740 hectares da gleba Alvorada ou gleba CBPO, situada em Porto dos Gaúchos, Mato Grosso. Lote 2, imóvel rural com a área de 890 hectares, destacado de área maior, situado em Tapurá, Mato Grosso. É importante salientar que as 2 áreas estão aptas ao plantio de soja e milho, com histórico de colheitas bastante produtivas. Os interessados poderão acessar o site www.lute.com.br/lote/Fazenda Sigma ou pelo telefone 11 3047 9800. Informações desses leilões judiciais, 2 propriedades rurais localizadas em Mato Grosso. E são com essas informações que essa edição do Agricultura BR encerra por aqui. Nós voltamos logo mais às 17h20, porque você já sabe. Este é o Agricultura BR, a inteligência e a transparência do agronegócio, sempre com você. A todos uma ótima tarde e até mais.